Toledo. A nossa convidada de hoje é a candidata professora Jaqueline. Jaqueline, obrigada por aceitar o nosso convite. Imagina, Janaí. Obrigada por participar da entrevista. Obrigada a vocês pelo convite. Professora, qual a razão que levou a senhora a se candidatar ao cargo de prefeita de Toledo? Então, a gente me colocar nesse desafio, na verdade, né, não é um desejo pessoal meu. Você fala assim, as pessoas normalmente têm a vontade de serem candidatos, tal. No nosso caso foi diferente, né? No caso do PSOL, o partido teve vontade que eu fosse candidata a prefeita representando o partido. E eu assumi esse desafio porque acredito, assim, com toda a minha alma, né, no projeto político que o nosso partido tem para a cidade, contribuo não só para a cidade, né, um projeto de transformação de sociedade que eu participo ativamente na construção dele como militante do PSOL. Então, assim, eu sou candidata indicada pelo meu partido e aceitei como um desafio, né, para mim, estar à frente do projeto do PSOL para a cidade de Toledo. Não é um desejo pessoal. Eu sou professora, né, sou professora universitária, sou antropóloga. Então, a minha profissão não é ser candidata, a minha profissão é ser professora. E, nesse momento, eu estou me colocando à disposição do partido para defender a nossa bandeira, nossas lutas e o nosso projeto de transformação para a cidade e social. O que precisa mudar e o que pode ser mantido da atual gestão? Precisa mudar muita coisa. Eu acho que um ponto importante que a gente vem colocando para a mudança é com relação à valorização do servidor público, né? Esse para a gente é um ponto central, né? Os servidores públicos precisam ter as suas pautas atendidas. Nós sabemos que são muitas as pautas, por exemplo, em relação ao servidor público, os professores da rede municipal, a gente está querendo, de fato, colocar em funcionamento uma pauta antiga da categoria, né, que é ganhar 1/3 de hora atividade, ou os 33% para a hora atividade. Não é possível que um professor municipal não tenha acesso àquilo que as outras categorias de professores têm, né? O professor de Estado tem, o professor universitário tem, garantido esse 1/3 de hora atividade, né? O professor precisa preparar a aula, o professor precisa pesquisar, precisa estudar, né? Então, esse é um ponto que a gente acha que foi falho, é extremamente falho, né, nas gestões, em todas elas, né, o não cumprimento da reivindicação básica dos servidores municipais. Então, esse é um ponto para a gente central, é o primeiro ponto do nosso plano de governo, né, a valorização do servidor público. Com relação à educação, né, eu acho que a gente precisa ter escolas CMEIs para todas as crianças, né, nós não temos hoje. A gente tem criança, mãe trabalhadora que não consegue colocar o seu filho numa CMEI, a gente tem uma CMEI que não consegue dar conta de atender essa mãe no período integral, porque ela não tem equipamento, ela não tem um espaço acolhedor e confortável para que a criança se sinta num espaço numa instituição que de fato vai promover o seu desenvolvimento, né? Não é um lugar que a criança vai ficar largada, deixada, né? Então a gente acredita nisso. Na saúde, a gente tem uma série de problemas acontecendo que nós estamos escutando a todo momento, né? A gente teve a inauguração do Hospital Regional pela segunda vez na nossa cidade, né? Esse hospital foi inaugurado na gestão anterior, a do atual prefeito, quando foi comprado o terreno, ou doado o terreno, né? Aí se inaugurou o Hospital Regional. Agora o hospital ficou pronto e foi inaugurado, mas o hospital não está em funcionamento. Então a gente acha isso terrível, né? Assim, você ter um hospital inaugurado 2 vezes em 2 gestões e ainda não atender a população, né? Isso é um horror, né, do ponto de vista da saúde. E tem uma série de problemas que, se a gente for pontuar, acho que a gente vai ficar a tarde inteira conversando. Mas eu acho que esses dois, para mim, são muito centrais e muito importantes, né? Que os espaços de atendimento à saúde, de fato, funcionem, né? Que a gente consiga também
E isso também não tem, isso também é um ponto super importante do PSOL e que não existe, não tem proposta em nenhuma das gestões ou nenhum dos partidos colocam como proposta, que é o passe livre, né, que é a ideia de que qualquer política social, ela tem que ser possível, né, para que as pessoas que vão buscar essas políticas consigam encontrar. Então, ficou meio confuso, mas a ideia é assim, que a gente precisa ter mobilidade urbana para que uma pessoa consiga acessar o posto de saúde. A gente precisa ter ônibus em vários horários, gratuito, para que as pessoas consigam ter acesso a esses serviços, né? Então, assim, você tem o serviço de saúde, tem o serviço de educação, tem o serviço de cultura oferecido pelo município e outros serviços oferecidos, mas a população não consegue acessar esses serviços porque não consegue se mover dentro da cidade. Então, mobilidade urbana também é um ponto que é um ponto central para a gente e que a gente acha que nunca foi pensado como prioridade na cidade de Toledo. Quais as qualidades que te fazem ser a pessoa mais indicada para assumir a prefeitura aqui do nosso município? As qualidades, elas não são minhas pessoais, né? São qualidades do nosso partido, que é um partido que não tem envolvimento com nenhum escândalo, é um partido que não tem envolvimento com nenhuma dessas leis, dessas PECs que estão, na PEC que está tentando retirar, extrair direitos dos trabalhadores, né? É um partido que não tem nenhuma ligação com esse governo golpista, né, que está aí, aliás, né, eu preciso falar, fora Temer, né, o nosso partido ele não tem envolvimento com nenhum desses escândalos, né, isso, e nem escândalos, e nem muito menos autoritarismos, né, tem uma história limpa na política, tem uma história que nos permite falar que a gente tem condições de assumir, que nós temos qualidades, né, diferentes para assumir. Além de ser uma candidata mulher, né, que eu acho que também traz um diferencial para a forma como a gente pensa a política, né? O espaço político, os espaços públicos, não é só da política. Na nossa cidade, eles são tradicionalmente ocupados por homens e são masculinizados, né? Então a gente vem tentando também, na nossa gestão, né, implantar essa ideia de que as mulheres têm um espaço na política, podem pensar e podem modificar a forma como as instituições políticas, os espaços públicos vêm sendo ocupados historicamente, né? Tornar esses espaços femininos, não fazer a política como homem, fazer política como mulher, né? Que nós somos e que nós podemos fazer, né? Quais são os desafios neste período de campanha? Do PSOL, o nosso desafio é que nós somos um partido pequeno, né? Um partido pequenininho, um partido que não tem o rabo preso, né? Eu não gosto dessa palavra, mas eu acho que é a que tem para ser dita com nenhuma empresa, com os poderosos. Então é um partido pequeno que tem um espaço muito pequeno, né, no horário eleitoral, é um partido com uma candidatura que também não é conhecida na cidade, né? Quem sou eu, né? A Prof. Jaque, que as pessoas estão perguntando, ninguém, a não ser os meus alunos, né? Ninguém mais, muito pouca gente me conhece, mas a ideia é que a gente, esse é o nosso desafio, superar toda essa dificuldade que um partido pequeno tem para se consolidar como na cidade ou nos espaços, né? Agora, a gente vem fazendo isso, vem encarando esse desafio, né? Para a gente é muito importante divulgar o PSOL, divulgar as ideias do nosso partido, né? De mostrar que é possível, que a cidade tem uma alternativa, que nós não somos ligados a essa política tradicional, né? Que a gente tem uma outra forma de pensar e de fazer a política, né? Então, assim, o desafio é mostrar essa diferença também com relação aos partidos tradicionais, né? Que são partidos que são marcados aí pelo descrédito, pela descrença, né? São partidos marcados pela corrupção, né? O nosso partido é um partido pequeno, é um partido diferente. Como desafio importante é a gente se colocar nesse contexto, né, de descrédito e de desconfiança com relação ao político. Candidata, em política,
Tudo é válido? Não, não acho não. Eu não sou pragmática, né? Eu acho que a gente tem que ter princípios, muito claros, né, que vão nortear a sua ação política. Ela não pode ser uma ação sem reflexão, não pode ser uma ação sem moral, né, sem princípios éticos, né, que orientam ela. Então eu não sou nem um pouco pragmática nesse sentido de que tudo vale, né, na hora da política. A gente vem falando que tem que ser dito, né. Então, por exemplo, o pessoal defende bandeiras que para uma cidade como a nossa, como a cidade de Toledo, são bandeiras muito polêmicas. Nós defendemos o passe livre, que é uma bandeira polêmica, né, porque quem sempre pergunta para a gente, quem vai pagar a conta? E nós falamos, quem vai pagar a conta são os poderosos que nunca, né, tiveram a cidade ao seu serviço. Nós queremos inverter. Nós defendemos o direito da comunidade LGBT, né, que vem sendo atacada pelo conservadorismo, por setores conservadores da nossa sociedade. Nós defendemos os direitos e a equidade de gênero, né, que foi inclusive retirado do Plano Municipal de Educação os termos ligados a gênero e a diversidade, o que fizesse alguma discussão ou referência à diversidades. Então, assim, são temas polêmicos que o pessoal não tem nenhum medo de enfrentar em nome de ter votos, né? Então, assim, a gente quer ganhar a eleição, nós queremos ganhar a eleição, mas nós vamos ganhar a eleição falando o que tem que ser dito, né? Mostrando qual é o nosso projeto. É um projeto voltado para o trabalhador, é um projeto voltado para a trabalhadora, é um projeto socialista, né? Não é um projeto, como é que se diz, tradicional de cidade, é um projeto alternativo para a cidade. Nós não temos medo de nos colocar. Eu sou uma mulher feminista, né? Então, assim, são esses medos que as pessoas são esses termos ou esses projetos que as pessoas não dão visibilidade nesse momento eleitoral, por medo de perder a eleição, né, por se associar ao feminismo, ao socialismo. Nós não temos medo, não. Nós vamos dizer o que a gente tem que dizer. É essa a ideia. Jaqueline, como você enxerga o atual momento de Toledo? Eu acho que a gente está é um momento tão ambíguo, né? Porque ele é engraçado até, porque é um momento que a gente vive uma descrença, né? Eu já tinha colocado isso antes até, né? Com relação ao político, ao espaço da política, esse espaço como sendo um espaço que as pessoas não acreditam, que acham que não serve, né? Teve muita gente que ficou chocada quando eu saí candidata, de falar, nossa, Jaque, bem você, né? O que você vai fazer nesse lugar, nesse mundo que é tão corrompido e tão... E aí a gente aparece como uma alternativa. Então é ambíguo nesse sentido, né? É um espaço, o espaço da política é um espaço que vem sendo muito mal pensado, vem se apresentando de uma maneira muito ruim, mas ao mesmo tempo vem abrindo também espaços para alternativas, né, para formas de política diferente. Acho que vem abrindo possibilidade de você se colocar como alternativa, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar que de fato a gente pode ser uma alternativa. Então, o problema é um pouco esse, né? Você tem uma descrença tão grande que, até para a gente, que é um partido alternativo e que fica difícil se apresentar como diferente. As pessoas falam assim, mas depois que vocês ganharem, vocês vão fazer a mesma coisa. Não, nós não vamos fazer a mesma coisa. Nós somos, de fato, um partido alternativo. Mas é um momento que deixa essa ambiguidade. É ambíguo, é um momento ruim, é um momento que a política é vista de uma forma ruim, mas também é um momento que pode aparecer alternativas críticas a esse momento, né? Candidata, que perspectiva o eleitor pode ter ao elegê-la em outubro? Que a gente vai pensar a cidade, inverter a lógica de reflexão sobre a cidade, né? A cidade vai ser pensada a partir do coletivo, como uma coletividade, não a partir dos interesses dos negócios. As cidades
no Brasil, elas vêm sendo pensadas a partir dessa lógica dos negócios, né? Então, assim, o transporte, as empresas de transporte, são as empresas de saneamento, de lixo, a partir da lógica dos negócios, dos sinaleiros, né, dos postes, das iluminações. A cidade vem sendo pensada a partir desses negócios que a gente chama. A nossa proposta é inverter essa lógica, é pensar a cidade a partir das pessoas que vivem nela, que transitam nela, né? Todas as pessoas, não só as pessoas que têm poder político, poder econômico na cidade. A gente quer dar voz e visibilidade para as mulheres indígenas que andam pela cidade, que nunca são ouvidas, não são nem pensadas como parte da cidade. Elas são pensadas como parte de uma aldeia distante, não, mas elas estão aqui cotidianamente, né? Precisam ser pensadas e tratadas como parte da cidade. Os moradores de rua que existem em Toledo e que não são pensados como parte da cidade, né? São pensados como segmentos excluídos, né? Essa ideia de exclusão, ela sugere isso, né? A pessoa está excluída, ela está fora, né? Nós pretendemos colocar todos para dentro, né? A cidade, ela tem que ser pensada com tudo isso que ela tem, com todas as pessoas como um coletivo de fato, e não como... E isso as pessoas podem contar, né? O pessoal ganhando a eleição, né? Nós vamos passar a inverter a lógica de pensar a cidade vai ter que ser pensada como um todo, não a partir dos negócios, mas a partir das pessoas que vivem nela. Candidata, a reforma eleitoral ajudou ou atrapalhou o processo? Para o PSOL atrapalhou, porque nós somos um partido pequeno, né? Como eu já havia dito, por exemplo, a gente tem um tempo no programa eleitoral que não dá nem para respirar. Fala, olá, acabou o tempo, acabou o tempo. Então, assim, é uma reforma eleitoral que ela acaba produzindo uma certa invisibilidade para os partidos pequenos, né? Então, por exemplo, a gente não consegue, eu já acabei de falar, fazer uma propaganda eleitoral. Nós não conseguimos também tornar essa propaganda eleitoral criativa, porque a gente não pode usar recursos, né? Então, assim, o tempo de eleição também ficou super pequenininho. Pode ser muito legal para o eleitor, né? A gente não ter... pensa assim, aquele transtorno, né, ficar aqueles 3 meses, 2 meses de eleição, mas, por outro lado, alguém como eu, por exemplo, é muito difícil se tornar conhecida, né, na cidade, né, assim, alguém que não é política profissional, né, tem como profissão ser professor e está disputando a eleição, conduzindo um projeto político. Então, para os partidos pequenos, que não têm essa lógica da política tradicional, de profissionalização dos militantes e tal, fica muito difícil fazer política, mas a gente está aí, tá? Estamos firme e forte aí no nosso propósito, né, de apresentar o nosso projeto para a cidade. Jaqueline, um momento de dicotomia e desconfiança em relação à classe política, pelo qual passa o nosso país, interfere na campanha local? Eu acho que sim, acho que interfere bastante, acho que interfere porque as pessoas, e nós, né, como eleitores também, mesmo quem está envolvido na disputa política, né, a gente passa por momentos de desconfiança, né, você começa a achar que todos esses escândalos, ou como você mesmo disse, com esse momento dicotômico, né, a gente vive uma série de efeitos negativos, a gente vê efeitos negativos da ação política, né? É corrupção, é falta de ética, é candidato que finge que não é do partido, né? Só para que amacia o discurso, né? Para ganhar a eleição, que é pragmático, né? Então na eleição tudo vale, enfim, você vê tudo isso acontecendo e ao mesmo tempo essa ideia, né, é negativo, isso torna o eleitor uma pessoa que desconfia da política, né, e que desconfia do político principalmente, mas a gente acredita que por outro lado, cria aquela possibilidade de questionamento desse mesmo... Isso não deixa de ser uma crítica, né? Deixa eu arrumar essa fala. Não deixa de ser uma crítica. Quando a gente está falando que é um espaço que está ambíguo, corrompido, como você mesmo disse, né? Dicotômico, tudo
tudo isso cria a possibilidade para se criticar esse espaço. Então, das críticas podem surgir coisas boas. Então, eu acho que a dicotomia ela vai um pouco nessa direção. Você vive um momento de descrença na política e no político, mas também esse mesmo momento de descrença pode ser capaz de produzir várias críticas que podem ser muito legais, né? Algumas ruins, você pode ter nesse momento aparecerem oportunistas, né? Golpistas, né? Como a gente viu por aí, mas por outro lado podem aparecer críticas muito interessantes também, como essa que a gente vem fazendo pelo PSOL, né? Pelo Partido do Socialismo e Liberdade. Né? Essa é uma das críticas que a gente acha que podem pegar, que podem ser importantes, né? Que podem se constituir e crescer, né? nesse momento. A gente acredita nisso. Jaqueline, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Imagina, Janaí. Pela sua participação. Obrigada a vocês pelo convite, obrigada a vocês por assistirem, né, a gente. E é isso. Muito obrigada pelo convite.